رسول الله. Imaginem comigo a cidade de Meca. A cidade de Meca, uma cidade que é respeitada, que é sagrada, mesmo na época em que ali viviam os idólatras. Antes do envio de Muhammad, que a paz de Deus esteja com ele, com o monoteísmo. Ali, vários deuses, vários ídolos, centenas de estátuas eram adoradas, em vez de ser adorado somente Deus Altíssimo seja. Naquela sociedade, haviam várias pessoas que não estavam de acordo com isso. E sabiam que a verdadeira religião é o monoteísmo de Abraão, que a paz de Deus esteja com ele. Como já contamos, Abraão passou por ali e deixou o seu filho Ismael com sua mãe Hagar. Então ali ele cresceu e acabou se formando aquela cidade. Então, na época de Ismael, havia o monoteísmo. Depois, passou um largo espaço de tempo em que não foi enviado profeta algum. E os profetas sempre estiveram concentrados na linhagem de Isaac, seu filho Jacó, Israel, seu filho José. Então a profecia estava concentrada nos filhos de Israel, aquelas tribos, em Canaã. Então o que acontece agora? Deus vai enviar um profeta entre os árabes, que será o último dos profetas. Por isso eu estou a contar esses sinais, evidências, indicações em ordem. Estou dizendo o monoteísmo de Abraão. Depois você vê que Muhammad é anunciado nas escrituras sagradas antigas, mesmo nas escrituras que são dos profetas enviados entre os filhos de Israel. Há indicação de que o reino e a profecia irão ser transferidos de um povo a outro. Agora vamos contar sobre a história de monoteístas que esperavam o envio desse profeta e que viviam entre os árabes em Meca. E estes leram as escrituras ou traduziam as escrituras do aramaico ou do hebraico para a língua árabe. E não estavam de acordo com o politeísmo, com a idolatria que o povo árabe, que o povo de Meca fazia ou seguia ali. Vários exemplos temos. É citado que a grande maioria do povo seguiu a idolatria e abandonou a tradição monoteísta de Abraão e Ismael. E acabaram sendo adorados os ídolos. Aí tem a história de quem foi o primeiro a trazer um ídolo para Meca, o trouxe da Síria, etc. Tal, e são narradas essas histórias. O que queremos dizer aqui é sobre os monoteístas, que não estavam de acordo com isso. É citado que um homem chamado Zayd ibn Amr ibn Nufail, ele dizia assim: Ya ahla Quraysh, kafartu billati wal uzza, wa amantu billahi wahda. Ele dizia assim: ó Quraysh, eu descreio em Al-Lat e em Al-Uzza. Ou seja, eu não creio nesses ídolos aos quais vocês adoram, que se chamam Al-Lat e Al-Uzza. São alguns dos ídolos que eram adorados na época. Wa amantu billahi wahda. E creio em Deus único. E aí é citado que ele viajou para a Síria. E ali ele procurou sobre o monoteísmo. E aí ele foi informado sobre um monge, um homem que estudava as escrituras sagradas e era monoteísta. Esse homem disse para ele assim: Irji' ila baladik, volte ao teu país, volte à tua terra, volte para Meca. Hadha zamanun yakhruju fihi nabiy. Esta é a época do surgimento de um novo profeta, de um profeta. وَسَوْفَ يَخْرُجُ مِنْ بَلَدِكَ. E este profeta irá surgir em tua terra, em Meca. Aí, Zayd ibn Amr ibn Nufail, é narrado que ele morreu antes de chegar a Meca de volta. E é narrado que ele se dirigiu a Deus.
ele procurava sinceramente o monoteísmo e a adoração unicamente a Deus Altíssimo seja. Porém, entre os árabes ainda não havia um profeta que era enviado com a religião da verdade. Então havia aqueles que ainda permaneceram no monoteísmo original de Abraão. Eram muçulmanos naturalmente. Então, ele antes de morrer, ele pediu a Deus, ele disse assim: Allahumma in kunta in kuntu ana qad hurimtu min hadha ad-din, Allahumma in kuntu ana qad hurimtu min hadha ad-din, fala tahrim minhu ibni sa'idan. Ó Deus, se o Senhor me privou de eu seguir esta nobre religião, com a qual será enviado um novo profeta, então não prive o meu filho Sa'id de segui-lo. E Sa'id ibn Zayd, Sa'id, filho de Zayd, foi um nobre companheiro do profeta Muhammad, que a paz de Deus seja com ele, que seguiu o profeta alayhi salatu wassalam, e é considerado dos 10 a quem o profeta Muhammad sallallahu alayhi wasallam anunciou o paraíso, al-ashara al-mubasharin bil-jannah. Outro exemplo também é o exemplo de Waraqa ibn Nawfal. Waraqa ibn Nawfal era um homem que, quando o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam foi enviado, já era de idade avançada. E era um homem que estudava a Torá e o Evangelho e traduzia essas escrituras à língua árabe. Quando o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam teve a primeira revelação na caverna de Hira, e isso vai vir mais adiante, a mulher dele, a esposa do profeta Muhammad, Khadija, radiyallahu anha, o que ela fez? Ela levou Muhammad até Waraqa ibn Nawfal, que era primo dela. E disse a ele, disse a Waraqa: ouça o que o teu primo tem a dizer, ouça o que Muhammad tem a dizer. Ele contou para ele o que ele viu. E aí, Waraqa disse para ele: você é o profeta que será enviado entre esse povo. Você é o profeta que será enviado neste povo. Aí ele disse o quê? Quem dera eu ainda fosse forte e vivesse até o dia em que o teu povo irá te expulsar. Aí o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam perguntou: awa mukhrijiyahum, eles irão me expulsar? Porque Muhammad é tido como o homem mais honesto, o homem mais verdadeiro. É conhecido e reconhecido como um homem da descendência deles. Ele será expulso? Aí Waraqa ibn Nawfal disse: todo homem que trouxe essa profecia, que anunciou a mensagem de Deus ao seu povo, foi perseguido. E é narrado que Waraqa ibn Nawfal morreu antes da revelação prosseguir e antes de Muhammad sallallahu alaihi wasallam publicar e pregar às pessoas a mensagem de Deus que era revelada a ele. Então esses são exemplos. Zayd ibn Amr ibn Nufail, Waraqa ibn Nawfal. Ainda havia outros monoteístas que tinham pleno conhecimento do envio de um profeta naquela época. E dentre os nomes citados temos Uthman ibn Huwayrith, Ubaidullah ibn Jahsh, entre outros nomes. Finalizamos com algumas histórias que são importantes ser citadas. Por exemplo, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, antes mesmo da profecia, ele viajou para a Síria, junto com o seu tio Abu Talib, por exemplo, quando ele era ainda menino, tinha 12 anos. Viajou também a comércio, quando tinha cerca de 25 anos. Então, 2 vezes apenas o profeta sallallahu alaihi wasallam saiu de Meca. E saiu ou a comércio ou na companhia de seu tio, quando ainda criança. Então não aprendeu de ninguém, daqueles que tinham domínio das escrituras sagradas. E não leu nenhuma das escrituras sagradas. E isso é citado no Alcorão: وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذًا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ. E você, Muhammad, não lia nenhuma das escrituras e nada escrevia com a tua destra. Se assim fosse, aqueles que são falsários iriam duvidar de ti. Mas ninguém duvida de ti. Porém, pode não crer por obstinação, teimosia, por descrença, por desvio. Porém, quem conhece a tua biografia, a tua vida, sabe que você é um verdadeiro profeta.
Então, nessas viagens também aconteceram alguns sinais. É narrado, por exemplo, que um monge monoteísta viu a caravana na qual Muhammad estava e foi perguntar a Maysara, que era o líder da caravana e era empregado de Khadija, radiyallahu anha, que é a esposa do profeta sallallahu alaihi wasallam. Isso muito antes, um pouco antes de Muhammad casar com Khadija. Então o monge perguntou para Maysara: quem é esse homem? E apontou para Muhammad, que a paz de Deus esteja com ele. Aí Maysara disse: este é Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib al-Qurashi. Ele é Muhammad, filho de Abdullah, filho de Abdul Muttalib, é da tribo de Quraysh e é de uma nobre descendência de Quraysh. Então, esse homem disse assim: não desceu debaixo dessa árvore senão um profeta. ما نزل تحت هذه الشجرة إلا نبي. Ele viu os sinais. E dentre os sinais que ele citou, que uma nuvem o acompanhava, uma sombra o acompanhava onde ele ia. E ele também sabia que debaixo daquela árvore, em determinado tempo, irá estar um profeta, que é dos árabes e estará de passagem por ali. Entre outras histórias que podemos citar, então, este é o assunto dos sinais da profecia, que antecedem mesmo o envio do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ele é um verdadeiro profeta anunciado e conhecemos e reconhecemos e aprendemos isso através do estudo do monoteísmo de Abraão, da religião verdadeira de Abraão, e como a profecia seguiu em seus filhos, através de Isaac e através de Ismael. 2. O anúncio do nome de Muhammad nas escrituras sagradas antigas. 3. Histórias de monoteístas que esperavam o envio desse profeta e tinham conhecimento disso. Pedimos a Deus Altíssimo seja a orientação e que Ele nos guie em todos os nossos assuntos, e prosseguimos, se Deus quiser, com outras histórias, outros episódios, outros títulos e outros assuntos da biografia do profeta Muhammad, que a paz de Deus esteja com ele. رسول الله طال